Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Meu objetivo com esse vídeo é testar o desempenho em jogos das APUs da AMD. Em minha bancada de testes eu utilizo o Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, os resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as outras, seja o 2400, 3200 ou 3400G. O jogo de hoje que eu lhes trago é o Assassin's Creed Brotherhood, que é uma espécie de uma expansão do Assassin's Creed 2. Ele se passa na Itália renascentista, dando sequência ao AC2. Eu vou deixar ele em italiano, está legendado em português. Como vocês estão observando, a gente vai testar em 720p nas suas configurações máximas. Então o jogo vai estar inicialmente em 720p com tudo no máximo. E vamos ver o que a gente consegue. E tá aí, galera, começou. Ele se passa ali em meados de 1500, tá? E esse jogo ele se passa na Itália renascentista. A gente joga principalmente em Roma, tá? Tem alguns momentos de gameplay que a gente joga na Florença, se não me engano, em Veneza também, mas ele é um jogo que se passa muito em Roma, tá? Ao contrário do Assassin's Creed 2, onde a gente jogava mais em Florença e mais em Veneza. Roma, no Assassin's Creed 2, é no final do jogo. E esse é o contrário, né? Você basicamente joga em Roma e visita, entre aspas, a Florença e a região de Veneza. Tá aí, começou o jogo acima de 100 FPS, a memória ali em torno de 6.6, 6.7. Basicamente esse pedacinho do jogo, ele é meio que o final do segundo jogo. Eu vou cortar a questão aí de cutscene, questão de explicação eu vou cortar, tá? Para não dar spoilers a vocês. Isso aí é mais ou menos um spoiler, mas eu procurei fazer manter esse trecho sem revelar muita questão da história do jogo, só para vocês terem a noção de como tá rodando, porque ele vai ter aí alguns momentos interessantes para a gente testar, tá? E basicamente a história de Assassin's Creed narra a história da criação da humanidade, uma civilização mega avançada, onde eles criaram um artefato onde eles conseguem controlar tudo, né? Controlar a sociedade, que chama Maçã do Éden. E esse artefato, ele é meio que um controle da sociedade em geral, da humanidade. Ele foi criado por essa civilização extremamente avançada que nos criou, né? Entre aspas, esses deuses que nos criaram e que formaram a humanidade na Terra. Eles criaram esse artefato para controlar a própria criação deles, que é a própria humanidade. Então, basicamente, Assassin's Creed é em cima dessa principal trama. E dois grupos se envolvem para tentar controlar os destinos da humanidade, os Templários e os Assassinos. Que basicamente é uma guerra política entre esses dois grupos, né? E a gente assume o papel dos assassinos, né? A gente joga. E o objetivo dos assassinos é a gente não ser escravizado pelos templários, porque os templários eles têm um objetivo de controlar a humanidade, entre aspas, escravizá-la, né? Controlar e fazer o povo, entre aspas, de gado. Os assassinos eles já prezam já pela liberdade. Então esse jogo ele tem mais ou menos esse foco. Tá aí, começou, tá? Depois daquele ambiente interno a gente tá aí em torno de 60, 70 FPS, ele beliscou 55 relâmpago no momento ali atrás. Mas tá aí, cara, 60, ó, chegou a 50, 47, 44, ó, depende do ambiente, depende da quantidade de NPCs, de eventos na tela. Mas não deu stuttering, não travou, não crashou, rodando em 720p nas configurações máximas, tá? E o jogo, sem palavras, sem comentários, ele tá lindo, ele é muito bonito. Até para os dias de hoje é um jogo muito bonito. É um jogo que tem um gráfico bem aceitável, as mecânicas ainda são aceitáveis.
Mas esse AC, ele era um jogo mais baseado aí numa espécie de... Ele é um jogo de ação e aventura, tá? O Brotherhood. E hoje talvez vocês até estranhem um pouquinho as mecânicas dele, que antigamente era basicamente apertar um botão. Era mais parecido com hack and slash do que como o que a AC está se tornando nos dias atuais. Mas era um jogo muito bom, com uma história muito boa, muito divertido, né? O gráfico na época era incrível. Esse jogo aí, pra vocês terem uma ideia, foi lançado em 2010. Foi depois do Assassin's Creed 2, né? O 2 foi em 2000 e... Foi em 2000... O Assassin's Creed 2 ele foi lançado em 2009 e esse aí, o Brotherhood, em 2010. Quer dizer, um jogo já tem seus 9 anos que foi lançado. Para 9 anos ter esse gráfico aí é uma coisa absurda realmente. Um jogo muito bonito para ter quase 10 anos, tá? E esse Assassin's Creed Brotherhood, ele é uma expansão do 2. Eu vou comentar agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir os gráficos, a resolução para 1080p, mantendo o mesmo preset máximo, e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Tá aí, 1080p com preset no máximo. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo em torno aí de 30, 40 FPS, né? A leitura ali está me prejudicando um pouco, mas assim, tá tranquilo, tá fluido. E esse jogo é um tipo de jogo que você não precisa assim de muito FPS. Se você conseguir manter uma taxa de quadros aí estável, o frame time que é o importante, o frame rate. Se ele estiver estável é o que importa. Você não precisa ter 60, ele tá fazendo 30, né? Quer dizer, em 1080p a gente caiu de 50 a 60 que ele tava fazendo para 30, cara. 30 a 35, nem belisca 40. Você vê a queda aí foi praticamente a metade, né? Só subiu a resolução, caiu a metade de FPS, é muita coisa, é muita perda, então vocês têm que avaliar. Dá pra jogar assim, tá travado no 30, dá pra jogar. Agora, eu não sei se compensa, porque esse jogo também, como é um jogo de 10 anos atrás, a sua estrutura gráfica, os seus polígonos, isso é basicamente o Assassin's Creed 2, é o mesmo motor, só que ele foi polido, lógico, né? Um jogo polido. Então, os gráficos receberam uma polida, ele recebeu um tratamento gráfico mais elaborado, mas basicamente é um Assassin's Creed 2 aí, cara, que foi todo pensado, projetado e planejado em HD em 720p. Então, na época, 1080p era uma coisa de outro mundo. Então, assim, a resolução nativa, os polígonos, a base estrutural do jogo é 720. Então, quando a gente joga em 1080, você faz uma espécie de um upscale. Então o gráfico de qualidade gráfica ele não é tão absurdo, não é tão perceptível, tá? Em 720p ele está muito bonito e está extremamente jogável. Então é para vocês pensarem realmente se vale a pena ou não vocês subirem de resolução. Na minha opinião não vale a pena. Você viu aí que caiu metade de FPS, esse jogo tem alguns momentos que tem algumas missões aí tensas nele, combates bem assim pesados e que a gente tem quedas de FPS, ele dá até umas travadinhas, tá? Esse é da própria engine. Porque no caso do 2200 em 720p ele roda folgado, mas de vez em quando ele dá umas travadinhas, umas engasgadas, tá? Então você imagina ele aí 30, 32, 34 FPS. Não tem jeito. Isso aí é tipo uma vila do Ezio, interior da Itália renascentista, né? Entre as cidades de Florença e Veneza. E a gente vai fazer o seguinte agora. Eu joguei ali um trechinho pequeno em 1080, eu vou baixar para 900 para a gente ver como é que vai ser a realidade de FPS 900 e 900p, se a gente vai conseguir ter uma boa evolução com relação a 1080. 1080 vocês viram que ficou bem no limite, 30 FPS, 34, assim, fez uma média de uns 33, e assim, nos momentos mais críticos do jogo eu acredito que a gente vai ter problema, porque, igual eu estou falando, a gente tem quedas de 10 a 15 FPS dependendo do momento. Você imagina você jogando a 30, você tem uma queda de 10, você vai para 20, quer dizer, mesmo que seja uma coisa rápida, você vai sentir, né? Que não é interessante. E tá aí o nosso Dom Juan, né? O Ezio. Esse cara, velho, esse cara pegava só as novinhas da época, não é fácil não, cara. Esse cara, ele era forte, viu? E tá aí. Vamos tentar agora 900p, né? Vamos esperar essa cutscene passar pra gente ver o resultado que a gente vai ter. Mas assim, voltando a falar do jogo, Brotherhood, ele foi uma expansão de Assassin's Creed 2.
ele foi a continuação da história do Ezio. Na minha opinião, poderia ter finalizado a história do Ezio. Ezio foi um personagem de muito sucesso porque ele é um personagem, ele é um protagonista completo. Você começa a torcer pela história dele, pela família dele, ele tem um carisma muito grande, ele é um protagonista assim, que ele é engraçado, ele é divertido, ele é sarcástico, ele consegue te transmitir emoção. A história dele, da sua família, acaba te prendendo, acaba te envolvendo, é muito bem contado. Então, assim, ele é considerado, até hoje, por muitos, o melhor protagonista da franquia, de toda a série Assassin's. E não é à toa também que os jogos do Ezio eles foram muito bem conceituados. Esse jogo ele foi muito bem avaliado, tanto o Assassin's Creed 2, que concorreu ao GOT, quanto o Brotherhood, eles foram muito bem avaliados. Eu só acho que a Ubisoft poderia ter parado no Assassin's Creed Brotherhood, né? A questão da saga Ezio, né? Eu acho que o Ezio poderia ter finalizado a história no Brotherhood, que na minha opinião foi válido. Ele foi lançado no outro ano seguinte, né? E assim, apesar de ser uma sequência direta do Ezio, da história deles, passar no mesmo período histórico da Itália renascentista, esse jogo para mim fez sentido. Por quê? Ele trouxe boas evoluções com relação ao Assassin's Creed 2. Ele desenvolveu o Assassin's Creed 2 de uma forma muito interessante no jogo. Você tem agora armas, você pode usar armas de fogo até, né? Você cria o seu próprio grupo de assassinos, a sua própria gangue de assassinos. Eles te ajudam durante as missões. Né? Não é à toa que o jogo chama Brotherhood, quer dizer a Irmandade, né? Assassin's Creed de Irmandade, basicamente é isso. Brotherhood é mais ou menos esse significado. E realmente é isso, você tem aí um grupo, você vai recrutando as pessoas injustiçadas pelos Templários e vai criando um grupo de assassinos. E nas missões eles te ajudam, né? Isso foi uma evolução muito boa na época, uma coisa que foi realmente um salto. E você nesse jogo usa armas diferentes, você usa veículos diferentes, ele tem até tanque de guerra esse jogo aí, tá? Ele tem aí o primeiro protótipo aí, entre aspas, de uma espécie de como é que chama o negócio, de uma asa delta, de um aviãozinho aí. Eu não vou dar muito spoiler não, mas ele tem assim, os inventores da época renascentista, né? Você tem uma história junto com esses inventores, e esses inventores, o jogo explora as invenções desse cara no meio da trama, que foi muito bem feito. E tá aí, rodando 900p, momento aí tenso do jogo, muita destruição de cenário, muito complicado, e a gente já deu um salto muito importante e interessante em relação a 1080. Vocês já viram ali que ele chegou a fazer 30 no mínimo ali no momento de animação, mas aí ele faz 35, 40, tá vendo? Já deu uma folga boa, cara, e tá em 900p, ó, ele chega a 50, 55, chega até a fazer 60 em alguns momentos. Então assim, vocês observam que 900p é bem próximo de 1080, a gente conseguiu dar um salto aí, no mínimo de 10 FPS, ou seja, aquela folga que eu falei nos momentos mais críticos, vocês não vão ter problemas. Em 1080 já é mais complicado. E essa fase aí é muito interessante, é uma fase de bastante destruição, né? Vai ter também combate, é um benchmark muito bom para a gente demonstrar como é que está fluindo o jogo. E esse jogo ele já vem legendado em português, ele já foi localizado no Brasil, pelo menos legendado, tá? Ele não veio dublado, mas já tem a legendinha ali em BR ali, que ajuda demais. Então, ou seja, vocês não vão precisar de preocupar com tradução ou nada. E eu gostei muito do Brotherhood, vou falar a verdade com vocês, cara, eu curti porque assim, se passa na Roma antiga, né, no período renascentista, e assim, quem gosta de história, né, cara, você conhece vários locais ali que foram importantes até para o cristianismo, né, primitivo naquela época ali de Jesus. Então assim, eu achei muito bacana o jogo, sabe? A cidade de Roma foi muito bem produzida, muito bem elaborada, né? Então eu gostei demais mesmo. Eu gostei da história, né? Uma história interessante, uma história bem válida, né? Você tem que lutar contra o Império dos Borgias, né? Vocês vão entender daqui a pouco o que eu tô falando, mas assim, de uma forma geral, eu vou resumir a questão técnica agora do jogo. Vocês observam o momento de explosão aí dos canhões, pau torando, explosão para tudo quanto é lado, destruição de cenário. Tá aí 50 FPS, 55, ele cai para 45, 40 em alguns momentos, mas ele fica ali flutuando.
Ou seja, a minha conclusão, de uma forma geral, tá? Para o 2200G 1080p, vocês vão ter que travar a 30 fps e vão poder ter problemas aí de performance em alguns momentos mais críticos, ou seja, eu não recomendo. Para o 2400 para cima, eu recomendo o 1080 travado no 30, eu acho que vocês vão ter uma folga para não ter queda de quadros em momentos cruciais. Ou seja, o 2400 para cima em 1080 ele roda travado no 30 sem ter problemas. O 2200 ele roda até travado no 30, mas eu creio que vocês vão ter algum problema. Agora, 900p, como vocês estão observando aí, é possível a gente fazer até 50, 60 fps, dependendo do momento. No momento do combate, aí 50 fps, está bem tranquilo. Então, assim, 900p no 2200G, vou recomendar vocês a travarem no 40 fps. Tá? 40 fps. No 2400 para cima, vocês podem travar 50, pela margem que a gente vai ter. E o 720p, vocês vão poder travar aí no 2200, vocês podem travar 720p aí a 60 fps, tá? E no 2400 para cima, vocês vão consolidar essa estabilidade 60, porque o 2200 em 720p no máximo, ele chega a travar os 60, mas sem muita margem, tá? Na verdade, eu teria que recomendar vocês a travarem 50 com margem, mas dá para fazer um 60 aí em 720 no 2200. Agora o 2400 para cima, vocês vão ter a folga para rodar. Vocês observam aí que tá tranquilo, cara, um jogo muito bonito. De memória, tá gastando abaixo de 8 GB. Você vê, ele tá em 7.3, né? Em 1080 eles barram nos 8 GB, mas fica ali. E tá aí a família maravilhosa dos Borges aí, cara, que eu não vou dar spoiler não, mas a história desse jogo é muito tranquila. Galera, é isso aí, vocês observaram um jogão. Eu gostei muito desse jogo, foi uma evolução muito interessante com relação ao Assassin's Creed 2. Eu acho que eles tinham até finalizado a história do Ezio nele. O Revelations eu vou fazer na próxima semana, eu acho que foi um erro da Ubisoft, eu vou comentar mais a respeito no review do Revelations. Mas esse jogo eu super indico, um jogaço, tá rodando tranquilo aí na APU. E fica aí mais essa dica, um jogo hoje barato, na faixa de 10 a 20 reais você compra um jogo desse. Na promoção aí sai a 10 reais aí, você compra na trilogia toda. E é isso aí, Deus abençoe a todos, um abraço, tudo de bom, até mais galera, fui pessoal.